Alguém aí saberia me dizer qual a importância da eletricidade nos dias atuais? Turma, parece que o mundo moderno ele é totalmente dependente dela. Imaginem vocês não ter uma tomada para carregar o celular. Melhor, nem ter celular, porque se não fosse a evolução da eletricidade, nada disso seria possível. Bom, hoje a gente começa a falar exatamente dela, eletricidade, mais especificamente a eletrostática, que é o estudo das cargas elétricas em repouso. Olá, turma, eu sou o professor Gladstone Xavier. Vamos à nossa aula de hoje. Bom, e como é que tudo se inicia? Como é que a história da eletricidade se inicia? Tudo tem início com um cidadão chamado Tales de Mileto. Quando ele percebe, lá na Grécia Antiga, que se ele atritasse um material chamado âmbar com pelo de animal e aproximasse de resíduos leves, ele conseguia fazer esses resíduos levitar, ele conseguia atrair esses resíduos. Imagine só quão impressionante não foi isso para a época. Professor, mas o que é esse âmbar? Olha só, para quem assistiu Jurassic Park, vai lembrar que o âmbar é aquele material onde os mosquitos estavam fossilizados, de onde se tirava o material genético para reproduzir os dinossauros. É isso? Então está aqui o exemplo do âmbar. E aqui um exemplo já do âmbar eletrizado atraindo uma pena. Uma coisa que eu quero que vocês prestem bastante atenção. Âmbar, em grego, significa elétron. Tá? Não esqueçam desse nome, ele vai ser extremamente importante para os nossos estudos. Okay? Bom, entretanto, turma, a história da eletricidade ela é muito vasta, ela é muito interessante, ela é muito grandiosa. E por conta disso eu tenho um trabalho para vocês. Vocês vão pesquisar, ou melhor, vocês vão assistir o documentário que é da BBC, História da Eletricidade. Lá ele vai tratar de vários personagens, vários experimentos que construíram a história da eletricidade. Certo? Vocês vão encontrar nesse endereço. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo também. E vocês vão assistir esse episódio e fazer uma pequena resenha, certo? Desse material. O episódio é grande, tá? Mas assistam. É interessante. Bom, e para a gente explicar, turma, como é que se dá essas interações elétricas, a gente recorre à estrutura da matéria, que é exatamente como a matéria que nós conhecemos, ou na forma como nós conhecemos, como é que ela é formada, qual é a estrutura dessa matéria. Então, primeiro, o átomo. Significa em grego sem divisões, sem partes, indivisível. Então, durante muito tempo se achou que o átomo era indivisível, inquebrável também. Entretanto, com a evolução da tecnologia, a evolução dos estudos em eletrostática, foi se descobrindo que essa partícula é composta de partículas menores, que são os elétrons, os prótons e os nêutrons. Os elétrons, partículas de carga elétrica negativa, os prótons, partícula de carga elétrica positiva, não esqueçam disso, tá certo? E os nêutrons, como o próprio nome já diz, são nêutrons, tá certo? Bom, e aqui a gente tem uma figura bem interessante, didaticamente interessante a figura, para mostrar como que é a estrutura do átomo, ou pelo menos para que a gente possa entender como é que funciona essa dinâmica do átomo. Então nós temos aqui os elétrons,
partículas de carga elétrica negativa orbitando o núcleo, girando em torno do núcleo, tá certo? Numa região que a gente chama de eletrosfera. Nós temos os prótons, partículas de carga elétrica positiva, e os nêutrons. Estes compõem o núcleo do átomo. Bom, uma observação importante. Olha só. Só os elétrons podem ser arrancados de maneira convencional. O que eu quero dizer com maneira convencional? Eles podem ser arrancados facilmente, tanto arrancados quanto devolvidos para o material, tá? De forma muito simples. Bom, isso pode ser explicado. Olha só onde os elétrons estão. Ó. A gente vai entender isso melhor, tá? Nos próximos slides. Vamos lá. Bom, professor, o senhor falou tanto em carga elétrica. Carga elétrica, o que é isso? O que é carga elétrica? Bom, turma, carga elétrica ela é uma propriedade da matéria. Tá? Especificamente das partículas prótons e elétrons. São propriedades que determinam as interações tanto elétrica quanto magnética. Tá certo? Quem possui essas cargas? Prótons e elétrons. Prótons positivos, elétrons negativos. E aqui a gente tem a definição, tá certo? Propriedade física fundamental que vai determinar as interações eletromagnéticas, tá certo? Entretanto, pessoal, essa carga ela tem um valor, tá certo? As partículas que carregam essa carga elétrica, elas possuem um valor mínimo, que é chamado de carga elétrica fundamental, ok? Então, por exemplo, tanto os prótons quanto os elétrons, eles possuem um valor determinado de carga elétrica. Vamos ver isso aí, olha só. Aqui nós temos a carga elétrica fundamental, certo? Professor, o que significa isso? Significa que tanto prótons quanto elétrons possuem a mesma quantidade de carga, sendo que prótons positivos, elétrons negativos. Olha só que interessante, turma. Isso determina, por exemplo, quando um átomo está em equilíbrio elétrico. Veja bem, já que prótons e elétrons possuem a mesma quantidade de carga, a carga elementar, então um átomo em equilíbrio elétrico, ele possui número de prótons igual ao número de elétrons. Tá certo? Então, esse equilíbrio garante ao átomo, tá, o equilíbrio elétrico. Esse equilíbrio no número de prótons e elétrons garante ao átomo estabilidade elétrica. E quando esse desequilíbrio ocorre, a gente diz que o corpo ficou eletrizado. Professor, mas eu estou vendo aí uma equação. Como é que eu vou utilizar essa equação? Essa equação aqui, turma, vai descrever quanto de carga tem um corpo. Tá? Se você tem X elétrons a mais ou a menos, você só precisa multiplicar pelo valor da carga de cada um. Né? Veja bem, se você tem elétrons a mais, significa que o corpo tem mais carga negativa. Então a gente diz que ele está eletrizado negativamente. Se ele tem elétrons a menos, significa que ele tem agora mais carga positiva. E a gente diz que ele está eletrizado positivamente. Então não esqueça, esse desequilíbrio agora vai determinar se o corpo está carregado ou se o corpo está neutro. Então, como eu estava falando, olha só. O que é um corpo eletrizado? Esse texto ele descreve bem o que eu já falei, tá? Tudo aquilo que eu acabei de falar está escrito aí, tá certo? Então, o corpo eletrizado, ele tem elétrons a mais, e aí ele está carregado negativamente, ou ele tem elétrons a menos, e aí ele está carregado positivamente. Aqui eu tenho uma ilustração, um slide bem interessante, olha só, que já descreve com maiores detalhes.
certo? Mas é exatamente aquilo que eu acabei de falar, certo? Corpo neutro, número de prótons igual ao número de elétrons. Tá? Corpo eletrizado, ele tem essa diferença entre o número de prótons e o número de elétrons. Bom, então vamos para o nosso primeiro exercício. Nosso primeiro exercício diz o seguinte: determine a carga elétrica de um condutor que, estando inicialmente neutro, perdeu 5 vezes 10 a 13 elétrons. Veja bem, turma, ele perdeu elétrons. Se ele perdeu elétrons, significa que ele está carregado como? Positivamente, tá? Veja bem, a situação é a seguinte: inicialmente ele tem número de prótons igual ao número de elétrons, tá certo? Os prótons, eles não mudam, quem muda é o número de elétrons. Então, se ele perde elétrons, ele fica carregado positivamente, porque ele tem mais prótons. Se ele ganha elétrons, ele fica carregado como negativamente, porque ele passa a ter mais carga negativa. Tá, ok? Nesse caso, ele perdeu elétrons. Perdeu elétrons, ficou carregado negativamente. Então, aqui é a equação. A gente viu anteriormente. Número de elétrons a menos. Carga elementar. Professor, por que essa carga elementar já está positiva? Porque ele perdeu elétrons. Se ele perdeu elétrons, ele vai ficar com mais prótons, que são cargas positivas. E a gente substitui tudo aqui, ó. N 5 vezes 10 a 13 e é 1,6 vezes 10 a menos 19. Multiplicando 5 por 1,6, a gente passa a ter 8, né? E aqui em cima, ó, a gente aplica a propriedade de potência de mesma base. Lembrando que a gente fez isso na nossa revisão, tá certo? De potência de 10 e notação científica. Você conserva a base e soma os expoentes. Então, o nosso resultado, ó, 5 vezes 1,6 vai dar 8. 10 a 13 vezes 10 a menos 19. Você repete a base e aí opera 13 menos 19. 13 menos 19 vai dar menos 6. Tá ok? Então, qual é a carga desse corpo? 8 vezes 10 a menos 6 coulombs. Tá? Coulombs, representado pela letra C e escrito desse jeitinho que está aí no slide. Tá ok? Vamos para o próximo exemplo. Olha só, nosso segundo exemplo diz o seguinte: determine a carga elétrica de um condutor que possui 5 vezes 10 a 15 elétrons e 8 vezes 10 a 15 prótons. Olha só, turma, que diferença aqui. Ele já deu o número de prótons e de elétrons para a gente comparar, tá certo? Então eu lanço uma pergunta para vocês. Esse corpo, tá? No seu estado neutro de equilíbrio, tá? No seu estado de equilíbrio estático, aqui. Ele tinha quantos elétrons, hein? Bom, 8 vezes 10 a 15 elétrons. Exatamente, turma. Por quê? Porque o número de prótons ele não muda. Quem vai mudar sempre é o número de elétrons. Vocês lembram? Os elétrons eles estão orbitando a eletrosfera ali, ó. Então, eles é que podem sair ou chegar. Então, o que a gente vai precisar aqui para fazer essa conta é exatamente a diferença entre número de prótons e número de elétrons. Esse vai ser o nosso N, tá certo? Então, tá aqui a nossa equação, olha só. Quem é N? A diferença entre o número de prótons e o número de elétrons, que vai dar 3 vezes 10 a 15. Bom, e o restante é como a gente já viu no exercício anterior, tá certo? A gente aplica na equação, ó. Multiplica 3 por 1,6, 10 a 15 por 10 a menos 19. O resultado, 3 vezes 1,6, 4,8. 10 a 15 vezes 10 a menos 19, conserva a base. E aí opera 15 menos 19. 15 menos 19 vai dar menos 4. Essa é a nossa carga, 4,8 vezes 10 a menos 4 coulombs. Tá certo? Então a gente fica por aqui. Na próxima aula a gente vai falar
de princípio de atração e repulsão. Certo? Valeu, turma.